O Flamengo chegou a oferecer 12 milhões de euros ao Santos Futebol Clube pelo Gabriel Brazão. Na última janela, o Santos recusou esta proposta do Flamengo de 10 a 12 milhões de euros. O Santos recusou e agora a mídia carioca já começa a falar sobre um possível interesse do Flamengo em Brazão de novo. Será que o Flamengo vem com tudo? Dinheiro é o que não falta por lá, principalmente depois da premiação da Libertadores da América, possivelmente da premiação do Campeonato Brasileiro. Flamengo tem dinheiro sobrando, Jordão. Será que o Flamengo vem atrás de novo do Gabriel Brazão, meu caro Jordão? Olha, Marcão, a chance é bem alta disso acontecer, porque o Flamengo já definiu o Brazão como o alvo para reforçar o gol da equipe em 2026. Isso porque o reserva Matheus Cunha assinou o pré-contrato com o Cruzeiro. Então, nesse momento, o Flamengo, para a temporada de 2026, não tem um arqueiro ali para disputar a posição com o Agustin Rossi. E justamente essa é a ideia da diretoria rubro-negra: trazer o Gabriel Brazão para que ele venha inicialmente como reserva e depois ele passe a ser uma sombra do goleiro titular Agustin Rossi, que também passará por uma negociação de contrato ao término dessa temporada, Marcão. E o Santos Futebol Clube tem ali cerca de 60% dos direitos econômicos do atleta Gabriel Brazão, sendo os outros 40% da equipe da Inter de Milão. E o Santos Futebol Clube vê, claro, ali como o Brazão ser uma das possibilidades para aquelas receitas extraordinárias que foram orçadas, inclusive, no último planejamento que foi apresentado ao Conselho. Jordão, o Santos segurou o Brazão, né? Este ano o Flamengo tentou o Brazão, o Santos fechou a porta. Se o Flamengo, de novo, né, fizer uma investida no Brazão, não sei se o Marcelo Teixeira vai segurar novamente. O Brazão, para mim, Jordão, é um goleiro para ficar no Santos aí por muitos e muitos anos. É claro que nós temos o João Fernandes, que é um bom goleiro. Temos até o próprio João Pedro, que jogou o Sub-17, né? Temos o goleiro do Sub-20, Jordão, que me foge o nome dele agora, que é bom goleiro. O Rodrigo Falcão. Rodrigo Falcão, que eu gosto muito, um jogador ágil, um jogador que faz grandes defesas. Claro que precisa evoluir e a baixa idade possibilita com que ele evolua nos próximos anos. O Santos tem bons goleiros na base, né? O João Fernandes é bom, o Falcão é bom e também o João Pedro é bom, né? O Diógenes, eu não quero nem ser injusto com o Diógenes, porque quando ele recebeu oportunidades ele foi bem. Talvez seja esse o plano. Jordão, eu sou favorável a grandes jogadores deixarem o seu clube quando se torna campeão. Então eu gostaria de ver o Brazão sendo campeão no Santos Futebol Clube. Agora a gente sabe da situação financeira do Santos, né? O Santos apresentou aí o conselho, o relatório, o último relatório envolvendo o orçamento para 2026, apresentou um déficit, né, de quase 100 milhões de reais previsto para o ano que vem. A dívida do clube já beira 1 bilhão de reais, Jordão. Então, assim, eu não sei até que ponto o Marcelo Teixeira vai conseguir segurar o Brazão. Agora, olhando como lado esportivo, Jordão, eu acho que o melhor para o Santos é manter o Gabriel Brazão. Brazão é goleiro para levantar taças pelo Santos Futebol Clube, desde que tenha um time melhor à frente dele, desde que tenha uma defesa melhor à sua frente. Mas o Brazão, para mim, tem que sair do Santos quando ele for campeão, quando ele levantar taças, e não realmente só como receita extraordinária para cobrir os buracos financeiros que atualmente existem por lá. Eu sempre parti por esse princípio também, Marcão. Até porque, de que adianta? Vamos lá, a gente vende o Brazão, mesmo que seja por 25 milhões de euros. A gente sabe o que a diretoria vai fazer com esses 25 milhões de euros, Marcão. Concordo contigo. Um grande jogador, ele não tem que ser a primeira opção de venda. A não ser que chegue aquela proposta irrecusável. Aí, tudo bem, né? Acontece. Algum clube, claro, pode, quem sabe, pagar a multa do Gabriel Brazão, enfim, esse tipo de situação pode acontecer. Agora, simplesmente vender por vender, porque é necessário tapar um buraco, para mim, esportivamente falando, não faz o menor sentido. Por quê? O Santos, por exemplo, esse ano, pro jogo de hoje, aliás, nós só temos um centroavante apto, que é o Lautaro Dias. O Tiquinho Soares não tem condições de jogo. O David Washington, que chegou, também não apresentou nada. E nós não apostamos no Luka. E o Luka foi vendido para a equipe do Shakhtar Donetsk, que está balançando as redes por lá. Ou seja, nós vendemos o Luka Meireles e contratamos com o dinheiro que foi pago por ele o Alexis Duarte, que nem relacionado e o Adonis Frias, que é um jogador ainda
que vive os seus altos e baixos com a camisa do Santos. Então, para mim, a falta de planejamento da diretoria, Marcão, mesmo que eu entenda que é necessário você ter receita extraordinária, não tem que passar por vender Brasão, por vender Souza, né? Você talvez negociar o Gabriel Bom Tempo. Não. Se você montar um time forte que brigue por títulos, ou que pelo menos você chegue, vai, na semi da Copa do Brasil, que você vá longe num torneio internacional, se fique bem colocado no Campeonato Brasileiro, você já tem uma boa receita. Não precisa ficar vendendo um jogador bom para trazer bagre, Marcão. Para mim, esse tipo de estratégia é muito semelhante à do Corinthians em 2015. Quando o Corinthians é campeão brasileiro, e aí eles limpam o elenco todo e contratam um monte de jogador ruim. A mesma coisa acontece com o Santos. Por isso que eu traço muito parêntese. O Andrés e o Marcelo Teixeira são co-irmãos na gestão do futebol. Ah, sem dúvida. Andrés Ueda e Marcelo Teixeira, qualquer semelhança é mera coincidência. Meus amigos varandeiros. Jordão, vamos à escalação do Santos Futebol Clube para o jogo de logo mais. 19 horas, a bola vai rolar no Alfredo Jaconi. Tem Santos, tem Juventude, tem Varanda Futebol Debate, tem o YouTube pintado de branco e preto. Como vem o Peixe para o jogo de logo mais, Jordão? O Peixe, Marcão, virá com a mesma estrutura da partida anterior. O Santos vai jogar nesta noite no 4-2-3-1. E o Santos tem uma novidade no time titular. Irá a campo com Gabriel Brasão no gol, Igor Vinícius na direita, Zé Ivaldo e Adonis Frias na zaga, Souza do lado esquerdo. Meio de campo com João Schmidt, Arão e Neymar Júnior, para um ataque com Álvaro Barreal na direita, Guilherme na esquerda e Lautaro Dias mais à frente, sendo a única mudança da equipe comandada por Juan Pablo Vojvoda. Tá aí o Thiago Bigodinho Jordão, aqui no canal Varanda Futebol Debate. Jordão, atenção aos pendurados. Atualize a lista de pendurados, porque o Santos domingo tem outra decisão na Vila Belmiro. É olho no Juventude, mas também olho no Cruzeiro. Não podemos perder jogadores para domingo, Jordão. Quem são os jogadores que não podem levar o terceiro cartão amarelo nesta quarta-feira? Olha, nós podemos dizer que temos meio time pendurado do Santos Futebol Clube, desde o gol com o goleiro Gabriel Brasão até o ataque com o Lautaro Dias. Vamos lá. Os jogadores relacionados que correm o risco de ficarem suspensos são Gabriel Brasão, Igor Vinícius, Adonis Frias, Zé Rafael, Álvaro Barreal, Neymar Júnior e Lautaro Dias. Todos esses jogadores, caso o Wilton Pereira Sampaio os punam com cartão amarelo, estão fora da última partida do Santos no Campeonato Brasileiro. Então, muita atenção a esses atletas, Marcão. E, claro, o Santos Futebol Clube contará muito possivelmente com uma ajuda do Cruzeiro, se assim eu posso colocar, para ter o Lautaro Dias no último compromisso do ano. Meus amigos varandeiros, tá aí, hein? Tá aí os pendurados do time do Peixe para o jogo de logo mais contra o Juventude. Thiago Bigodinho Jordão. E o Juventude, hein, Jordão? Falaram que iam poupar, falaram que iam descansar, falaram que iam tirar férias, falaram que iam entregar. Mentiram, Jordão! Ih, mamãe! Mentiram! O Juventude vem com tudo e sem qual é pro jogo de logo mais. Escale o provável Juventude no Varanda Futebol Debate. O Juventude vem com força máxima e também mantendo a estrutura tática da equipe no 3-4-1-2. Juventude que virá a campo com Jandrei no gol, linha de 3 zagueiros com Luan Freitas, Rodrigo San e Marcos Paulo, meio de campo com ala pela direita Igor Formiga, Jadson, Mandaca e Nenê na armação, o ala pelo lado esquerdo é o Marcelo Hermes. Para um ataque com Rafael Bilu do lado direito e Gabriel Talhari do lado esquerdo. Esse é o time titular do Juventude, que não conta apenas hoje com o jogador Kaique, que está suspenso. Tá aí o Juventude, ó. Só o Kaique, hein? Mentiram, hein? Mentiram, hein, Jordão? Contaram fake news. Contaram, mentiram, hein? O que teve de gente me perguntou, Marcão, e o Sub-20, vem mesmo? Estão dando férias lá, Marcão? Eu vi no canal X que o Juventude vai com o time Y. E nós dizíamos aqui, não caiam nessa balela. Marcão, eles vão entregar, Marcão. E nós, não caia nessa. Quem caiu se deu mal, né, Jordão? Aquilo que a gente falava, né, Jordão? Primeiro, tem a questão profissional, né? O Carpini é um treinador em ascensão.
Um bom treinador, por mais que esteja rebaixado, mas quem observou bem os jogos do Juventude sabe do que eu tô falando. O Carpini fez dentro da possibilidade do Juventude um bom trabalho. Mas, Marcão, mas que loucura, cara. Você tá falando que o treinador foi rebaixado e fez um bom trabalho? Sim, senhor. Sim, senhor. O time do Juventude é péssimo. É o pior elenco do futebol brasileiro, é o Juventude. Não tenho medo de errar. É pior, inclusive, que o do Sport. Que o Sport, não sei o que aconteceu lá, não deu liga. Tinha jogador português, tinha o Lucas Lima, tinha um monte de jogador lá. O time do Sport é o segundo pior time do campeonato. O pior era o Juventude. E mesmo assim, o Juventude brigou até o final, Jordão. Se o Carpini tivesse chegado um pouquinho antes, talvez ele tinha até livrado o Juventude do rebaixamento, tão bom que foi o trabalho dele, no meu entendimento. Agora, tava na cara que o Juventude não ia preservar jogadores, né, Jordão? Porque tem toda a questão de pensar no ano que vem. Tá todo mundo de olho nesse jogo, todo mundo quer jogar contra o Neymar, todo mundo quer ganhar do Santos. Né? Você falou um negócio interessante, acho que foi você que falou, Jordão, essa semana. Imagina o zagueiro que marcar bem o Neymar, né? Vai ser falado a semana toda. Né? O cara que anulou o Neymar e tal. Então, isso conta muito. Tem jogador que vai ficar desempregado, que quer tentar ali mostrar o seu futebol para tentar emprego pro ano que vem. Tem cara que quer renovar contrato com o Juventude. Tem jogador que tem proposta de outro clube. Então tá todo mundo de olho nesse jogo, né? Exato. E, inclusive, eu não tenho dúvidas, Marcão, de que o centro dos jogos de hoje, muito possivelmente, vai ser ali o do Santos, né? São muitas pessoas ali de olho nessa partida do Santos Futebol Clube, porque tem aquele roteiro que as pessoas da imprensa colocam, né? Claro que não são aquelas que são santistas. Que elas colocam assim, imaginem o Santos cair tendo o Neymar Júnior no elenco, né, Marcão? Então, isso traz esse ar de emoção, até mesmo de competitividade para essa partida. E o Thiago Carpini, a única coisa que ele pode fazer, Marcão, aí sim entraria no campo de que jogadores alternativos entrariam em campo, é no segundo tempo. Aí sim, o Thiago Carpini ele pode, por exemplo, tirar o jogador que tem contrato até o final do ano apenas, como por exemplo o Nenê e o Alan Ruschel, caso ele comece como titular, um exemplo aqui, e aí sim ele coloca o fulano, coloca o jogador X e o jogador Y. Aí sim abre margem para esse pensamento de atletas alternativos. Mas com relação ao Juventude ir com o corpo mole, não está colando. O discurso interno do Thiago Carpini junto aos seus atletas é de terminar bem a temporada, seguir honrando a camisa do Juventude, é o comentário que vem do Sul, Marcão. Então por isso que hoje o Santos tem que se preocupar consigo. O Alvinegro já caiu nessa pegadinha de achar que o time adversário iria com corpo mole em 23. Em 2023 enfrentamos o Atlético Paranaense, que não tinha tantas obrigações no campeonato, 3-0 para os caras. Enfrentamos o Fluminense jogando na Vila Belmiro, Fluminense campeão de Libertadores, já estava classificado para a próxima, pensando inclusive no Mundial, 3-0 Fluminense. Então por isso que o Santos tem que ter atenção redobrada hoje. E reforço aquele meu comentário. Imaginem um zagueiro que marcar bem o Neymar. Ou o atacante, pode ser até o Gabriel Talhari, que faz um gol hoje contra o Santos. O status desse cara para a próxima temporada será sim muito diferente. Exatamente. Então, esqueçam essa balela que o Juventude vai entregar, que não vai. O Santos tem que ter competência hoje para vencer o Juventude. Júlio Santos, tem nada a ver esse negócio de malas. Santos tem que ir para lá e fazer a sua parte. O resto é resto. O Cícero, será que o Mirassol entregou a rapadura? É difícil, hein? O Paulo, por que esse negócio de mala não é coibido por ninguém, como outros assuntos anti-jogo no futebol? Porque isso não é formal, né, meu amigo? Por isso que não é coibido. Isso aí acontece nos bastidores. Não tem como ser coibido porque ninguém assume. Você já viu alguém assumir que recebeu mala? Ninguém assume, mas isso rola, entendeu? É por isso que não é coibido, porque ninguém assume. Não é algo que é declarado, né? Não é algo que é declarado. Acontece nos bastidores, tá certo? Mas não é legal, né? Mas é usual, a verdade é essa. Isso desde 1900 e bolinha. É que nem o bicho, né? O bicho, a premiação após as partidas não é algo formal, mas é feito. O jogador recebe R$1 milhão e quando ganha uma partida ainda recebe 5, 10, 15 mil reais por jogo, né? Vai falar, Marcão, tá certo isso? Não, não tá certo, mas é o que se pratica no futebol. Tem premiação para não cair. Ou você acha que o Santos não tem premiação para não cair, Jordão? Os jogadores do Santos, com toda certeza, se ficarem na primeira divisão, vão ganhar um prêmio. Você fala, Marcão, mas que loucura, cara.
Os caras recebem milhões e ainda vão ganhar dinheiro para ficar na primeira divisão? Sim, senhor. Sabe por quê? Porque se o Santos não pagar, o Fortaleza paga. E aí os jogadores do Fortaleza estão motivados e os nossos desmotivados. Então não tem jeito, Jordão. Porque o que acontece é o seguinte, o que poderia acontecer para acabar com tudo isso é todos os clubes se unirem para não realizar essas práticas. Nem de bicho depois da partida, nem de mala branca, nada disso. Só que não é algo que no futebol existe união, né, Jordão? Então, se o Santos não faz, o capitão do Santos fala o seguinte, tudo bem, você não vai fazer? O Fortaleza tá pagando 1 milhão lá pra dividir entre o elenco, 1,5 milhão se o time não cair. E aqui não vai pagar nada? Sabe o que aconteceu? Sabe o que foi feito assim, Jordão? Na Libertadores de 21. De 20, né? O Rueda queria pagar uma premiação baixa. O Palmeiras foi lá e pagou uma premiação 2 vezes mais que a do Santos. Os jogadores do Santos chegaram pro Rueda e falaram, Rueda, esse valor aqui que nós tínhamos aceitado não serve mais. Porque o Palmeiras está pagando 2 vezes mais do que você está pagando. Aí deu um auê danado, aí o rolo entrou no meio, o Rueda melhorou a premiação. Futebol é isso, Jordão. Não adianta a gente ficar escondendo, porque futebol funciona assim. É muito dinheiro envolvido no dia a dia desses caras. Exatamente. E assim, é claro que quando você olha a fundo mesmo, né, Marcão? Você premiar um time como o do Santos, por exemplo, que tem Neymar, que pagou o que pagou pelo Rolaser, que fez um investimento de quase 200 milhões de reais, você imaginar que esse grupo de atletas ainda vai receber um bicho por não rebaixar o Santos Futebol Clube, Marcão, é claro que você olha e fala, isso é um absurdo, isso aí não tem o menor sentido. Mas infelizmente o futebol brasileiro ele é refém dos seus jogadores. Né? A gente muitas vezes se questiona, poxa vida, por que tal coisa não muda no Santos? Por que X situação acontece assim no Santos, no Corinthians, enfim, com qualquer clube brasileiro? Cara, é porque infelizmente os atletas mandam no futebol, atleta, empresário, infelizmente. Todos os clubes estão à mercê desse tipo de jogador, Marcão. E nesse tipo de situação envolvendo mala, enfim, eu não acredito que, claro, né, ninguém vai assumir, né? A gente só vai descobrir se tem mala branca daqui 10 anos, quando alguém se aposentar e for contar no podcast ou em uma outra qualquer entrevista. Mas a situação de bicho, infelizmente, por mais que eu considere injusto para os jogadores do Santos Futebol Clube, infelizmente tem e tem que ser pago, né, Marcão? Porque senão o Fortaleza paga, o Vitória paga, eles ganham, o Santos não ganha e aí o preço, o pato maior vai ficar para nós. Exatamente. Isso aí é cultural no futebol. Olha, muita gente chegando aqui no Varanda Futebol Debate. O Gui do EP tá dizendo, o Santos Futebol Clube segura o Lautaro, mas vende o Brasão, tá dizendo aqui. Aliás, informação rápida, Jordão, Lautaro e Zé Ivaldo poderão jogar domingo, é isso? Quer dizer que o Pedrinho BH, muito amigo, hein, Pedrinho? Muito amigo, falou, pode usar contra a gente esses 2 craques, tanto o Zé Ivaldo, que a gente conhece bem, como também o Lautaro Dias. Quer dizer que o Pedrinho BH tá só no love com o Santos, é isso? Só no love, Marcão. Ontem o Santos conversou com o Pedrinho BH, que é dono da SAF do Cruzeiro, e conseguiu a liberação inicial primeiro do Zé Ivaldo, já que o Zé Ivaldo ele será comprado pelo Santos ao final do ano, visto que ele atingiu as metas contratuais do empréstimo junto à equipe celeste, e ele é presença confirmada, claro, caso não fique suspenso para a partida. E o Santos também tenta a liberação do Lautaro Dias, Marcão. Eles ainda não confirmaram esse tipo de situação, se o Lautaro vai de fato mesmo para a próxima partida, mas as tratativas já estão avançadas e possivelmente Lautaro Dias, Marcão, vai reforçar o Santos, ou, claro, depende da interpretação de cada um. Tá aí. Jordão, quem apita o jogo, quem trilha o apito, quem comanda a arbitragem no Alfredo Jaconi? Hoje o comando da arbitragem é de Goiás, Marcão. O árbitro da partida é o Wilton Pereira Sampaio, média de 5 cartões por jogo em partidas do Santos Futebol Clube. Ele que será assistido pelo Bruno Rafael Pires, também de Goiás, e como assistente número 2 é a Daniela Coutinho Pinto, da Bahia. Já na cabine do VAR, o responsável é o Rodrigo Nunes de Sá, este último é do Rio de Janeiro.